Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor esteja no coração e com a família de todos os queridos. Temos por lutas passado, mas o Senhor é a nossa bandeira, é nele que nós encontramos paz, alegria e coragem para seguir em frente. Então, que o Senhor esteja guardando, consolando, animando, e é muito bom que nós estejamos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, né. Estava pensando quando eu peguei essa lição, que é a lição 8, eu fiquei pensando como é difícil a gente falar de coisas que a gente ainda não venceu tudo, né, e nem tem como vencer, porque ainda não chegamos ao céu. E mas eu sei que todos nós estamos nesse processo e muitas vezes nós acertamos e muitas vezes nós erramos, mas essa lição está aqui, para que a gente aprenda cada vez mais, para que a gente reforce e que ela passe para o nosso dia a dia, para que a gente possa realmente pensar sobre o fruto do Espírito e como ele tem feito parte da nossa vida, como nós temos encarado isso, como a nossa vida agora na pandemia, em que as pessoas estão tão fragilizadas e tão agressivas, como isso tem passado para nós, como nós temos nos relacionado com a nossa família. Talvez cada pergunta dessa que eu estou fazendo é como se fosse uma faca cravando no nosso coração, porque a gente sabe que a gente não está sendo o que deveria ser. Mas graças ao Senhor, que Ele sempre nos acolhe, Ele sempre nos anima e Ele sempre nos dá a oportunidade de começar de novo. Então, que o Senhor nos ajude nessa manhã a realmente começar de novo, repensar e lembrar de onde nós caímos e nos levantar. Amém? Semana passada, as 2 semanas atrás, nós estivemos nesse mesmo capítulo de Gálatas 5, e a lição foi com a irmã Sônia, né? E eu preciso fazer um breve apanhado de lá, porque senão a gente não entra bem nessa parte que é uma continuação, né? A gente continua no capítulo 5, ela foi, essa lição 7 foi até o 21, e nós hoje vamos do 22 ao 26, Gálatas 5, né, do 22 em diante. Então, na lição 7, os irmãos estudaram com a irmã Sônia, guiado pelo espírito ou pela carne. E nós vimos que foi visto aí como a necessidade de dizer não à obra da carne e desenvolver o fruto do espírito. E foi visto aí que há um comando e um conflito, né? A nova natureza e a velha natureza estão sempre diante de nós e a gente muitas vezes cede para um lado, que não deveria ceder. Então, há um comando e um conflito. E foi visto também que é preciso que nós vejamos quem está no controle da nossa vida e que o conflito é diário, né? Como foi lido lá em Mateus 7:23, que o que sai do coração do homem é que torna o homem puro. A Sônia leu com os irmãos, e é preciso se revestir do Espírito Santo, né? E que o nosso corpo é para a glorificação de Deus. Na parte 2, que foi exatamente a semana passada, foi estudado sobre as obras da carne, nas áreas sexual, religiosa, social e até da alimentação, gente. Eu fiquei pensando assim, Deus pensa em tudo.
Então, os irmãos puderam ver aí que a vida não é regida por esses atos e que, se nós pecarmos, a gente se entristece, a gente se arrepende, confessa, acha o perdão diante de Deus pelos méritos de Cristo e a gente segue, né. Então, nessa segunda parte agora do capítulo 5, nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito, a marca do caráter do cristão. Então, nosso texto básico, como eu falei, está em Gálatas 5, de 22 a 26. O versículo-chave é o 5:24, que diz assim: aos que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E o alvo dessa lição é que eu e você sejamos motivados a desenvolver o fruto do Espírito, a fim de alcançar a maturidade espiritual e ser desafiado a obter a conquista sobre a natureza pecaminosa, tá? Os irmãos vão me dar licença, porque tudo onde ele botou produzir, eu botei desenvolver, porque quem produz o fruto do Espírito é o próprio Deus em nós, né? Quando nós aceitamos a Jesus. E cabe a nós desenvolver a cada dia, e ele vai falar exatamente isso em algum ponto da lição. Então, cabe a nós, a cada um de nós que estudarmos essa lição, saber, conhecer melhor o que significa o fruto do Espírito e ser motivado a desenvolver esse fruto do Espírito e o que se espera de ação da nossa parte. Desenvolver o fruto do Espírito, objetivando a maturidade espiritual, tá? Primeiro, eu gostaria de fazer um enfoque que sempre é feito, que às vezes a gente, como vício de linguagem, fala os frutos do Espírito, né? Porque são 9. Não, é o fruto do Espírito, está no singular, né? Esse fruto do Espírito, ele se manifesta de nove formas, é o que nós vamos estudar hoje, né? Então, Paulo apresenta a relação dessas graças que compõem esse fruto, e ele diz aqui na lição, que, aliás, o autor diz na lição, que enquanto a obra da carne são praticadas pelo esforço da própria pessoa, o fruto do Espírito é produzido pelo Espírito de Deus, viu? Eu falei que ele ia falar alguma coisa aqui dentro. Então, ele é produzido pelo Espírito de Deus na vida daqueles que pertencem por meio da fé em Jesus Cristo, tá? Então, é o fruto do Espírito. E eu pesquisei em outro lugar uma coisa interessante, eu achei, que a diferença entre dom e fruto, né? Aqui diz que o fruto... Um instantinho que eu vou ver aqui de onde começa, irmãos. A respeito do fruto do Espírito Santo, existem diferenças básicas entre os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Por exemplo, o dom é concedido, o fruto é desenvolvido em nós, o dom repercute apenas nessa vida, mas o fruto repercute para a vida eterna. O dom expressa o que o cristão faz e o que ele pode fazer. O fruto é o que o cristão é. O dom fala de realizações, o fruto fala sobre o caráter do cristão, né? Eu achei muito interessante que essa pessoa que escreveu faz aquela comparação lá em Mateus 12:33, que a árvore é conhecida pelo seu fruto. Então, o fruto do Espírito em nós
vai dizer do nosso caráter cristão, quem nós somos diante de Deus. Então, eu achei importante fazer essa, 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 essa fala, essa diferenciação aí, tá? Então, vamos começar lendo Gálatas 5, de 22 a 26. Eu gostei da forma que a Sônia fez, usando a Bíblia Viva. Eu falei, eu vou lá. Eu gosto de novas traduções, né, de formas que nos ajudem a entender melhor a Bíblia. E eu pesquisei também na internet, eu vou pedir licença aos irmãos para ler na Bíblia Viva, mas você acompanha aí na sua Bíblia, porque é só uma interpretação diferente, né? Os sinônimos. Então, diz assim, Gálatas 5, de 22 a 26. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito nenhum com as leis judaicas. Aqueles que pertencem a Cristo pregaram seus maus desejos naturais na sua cruz e os crucificaram ali. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Então, não precisaremos mais andar em busca de honras e de popularidade que levam à inveja e os maus sentimentos. Gostei muito dessa tradução, né? Porque eu acho que fala muito para nós hoje, né? Bem mais explicado, tá? Então, esse primeiro ponto aí da nossa lição, as 9 graças produzidas pelo Espírito Santo, ele vai dividir em 3 blocos. Alguns algumas são atitudes para com Deus, outras com o próximo e outro conosco, para cada um de nós, tá? Então, essa primeira parte da lição nós vamos até aí, tá? Então, atitudes para com Deus. Ele vai falar do amor, da alegria e paz, tá? A primeira e a maior parte do fruto do Espírito é o amor, né? Porque aí o amor é traduzido, é o amor ágape, e indica uma atitude nova para com os outros. É usada também para referir-se ao amor de Deus. Então, o amor que a gente recebe de Deus, não tem como você não usar, não despender dele, não ele não fazer parte da sua vida, porque é o amor de Deus que é derramado nos nossos corações, que muitas vezes impede da gente agir com a pessoa de uma maneira que, humanamente, a gente certamente agiria. Então, a gente começa a olhar as pessoas pelo prisma de Deus, pelo olhar de Deus, né? Esse amor não constitui mera experiência emocional. É um princípio deliberado da mente, uma conquista e uma realização da vontade, e capacita os crentes a amar os que não são amáveis. Então, o que está dizendo essa parte aqui para a gente? É que não é um sentimento, é uma decisão. As pessoas hoje em dia querem muito fazer valer que o amor é um sentimento, porque aí você pode você pode justificar qualquer coisa que você queira fazer. Por que que eu fiz isso? Porque eu amava, porque eu deixei fulano, porque eu amava ciclano, né? Por que que eu fiz isso? Porque eu não amava mais, né? Então, aqui ele vem dizendo que é um amor que vem da realização da vontade. Então, é uma atitude, tá bom? Vai falar também sobre a alegria. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para falar do amor, porque a gente viu também em outro lugar
né? Então, esse amor, o amor de Deus é um amor altruísta, que ele, assim como nós não merecemos, e ele enviou Jesus no nosso lugar, a gente também precisa agir com as pessoas com esse mesmo amor, tá? Então, mas esse amor primeiro é atitudes para com Deus, tá bom? A alegria é a atmosfera distintiva da vida cristã, seja quais forem as situações que a gente enfrenta, Deus nos dá alegria, tá? E a nossa vida precisa ser regada com alegria, e às vezes até as pessoas não entendem muito bem como a gente tem passando por situações tão difíceis e ainda continua alegre, porque essa alegria não vem de nós, é Deus que nos dá, tá? Lá em Filipenses 3:1 diz assim: "Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor". Então, essa alegria não depende daquilo que a gente passa, mas depende de em quem a gente crê. Se você querer que o Senhor está no controle da sua vida, ele vai te dar alegria, independente daquilo que você passa. Então, uma vida cristã sem alegria não é plena. O verdadeiro cristão tem motivo de sobra para ser sempre alegre. A gente já teve em contato com pessoas assim, que a tristeza está no olhar da pessoa e está na fala da pessoa, e, sinceramente, a gente não gosta muito de ficar perto, porque parece que a gente até fica mais triste quando conversa. Então, mas isso não é uma coisa forçada. Essa alegria, se a gente não está alegre, mesmo com as situações que nós estamos passando, a gente precisa recorrer ao Senhor, pedir a Ele que nos dê alegria mesmo através dos problemas, né? Aqui na lição também fala que no Novo Testamento o verbo que é traduzido por alegrar-se ocorre 70 vezes, né? Então, e o substantivo correspondente aparece 60 vezes. Então, muitas vezes, o Senhor nos manda nos alegrarmos. Então, essa atitude do fruto do Espírito, essa alegria, vem do Senhor. Inclusive, quando Paulo, né, fala isso, que os filipenses deveriam se alegrar, ele estava preso, né? E numa condição subhumana. E ele manda. É muito fácil quando a gente está bem, a gente falar, você tem que se alegrar. Mas quando você está passando pela prova e você incentivar alguém a estar alegre, isso aí não vem da gente, não. Só pode vir do Senhor, né? Então, várias vezes, ele exorta que eles deveriam se alegrar, porque essa é uma característica do cristão e é uma dos gomos que a gente pode dizer aí. Hoje eu queria trazer uma tangerina para que eu pudesse falar aqui, né? Em cada gomo eu iria falar de um fruto, mas nós estamos na época de tangerina e eu não consegui trazer tangerina da feira, mas os irmãos, eu tenho certeza que têm essa noção, tá bom? Então, a alegria precisa fazer parte da nossa vida. A outra atitude, outro gomo que a gente pode dizer assim, desse fruto, é a paz. É o que o mundo mais deseja, né, irmãos? Nós temos vivido situações terríveis. Às vezes a gente evita até desculpa, ligar a televisão, porque nós vamos ver tantas coisas pesadas, tantas coisas duras, tantas coisas cruéis, que o seu coração se apequena, você fica angustiado, porque como o ser humano está decadente, como está descendo, como as pessoas estão sem paz. Então, o mundo deseja, mas não sabe consegui-la, tá? Nesses versículos aí, se você está acompanhando pela sua revista,
Romanos 1,7, 1 Coríntios 1,13, Gálatas 1,13, ele sempre, 1,3, sempre vai falar graça e paz, mais ou menos a ideia é sempre essa, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era a saudação de Paulo para os crentes. Então, mas a paz é muito mais do que um estado passivo, como se a gente não tivesse problemas, né? E a gente não deixa de ter problemas, mas descreve o bem-estar e a segurança perfeita, serenidade e tranquilidade de uma vida que o homem tem, que o homem que tem um relacionamento perfeito com seu próximo e com Deus. É aquela situação em que as coisas muitas vezes não estão bem, mas você sabe que Deus está no controle, né? Não adianta o que acontecer daqui para frente, tudo está nas mãos de Deus. Se Deus permitir, eu sei que isso não é muito fácil, nós pensarmos assim, mas quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, Ele vai nos dar essa consciência de que Ele está controlando realmente as coisas. Se a gente tiver que passar por provas, Ele vai estar ali no meio dentro da fornalha com a gente, né? Dentro da cova, o Senhor vai estar ali. E, e quando também dos livramentos, é aquela certeza de que você não está sozinho, né? O Senhor está contigo. Então, isso te dá uma tranquilidade, né? Então, aí tá, uma das referências é João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, mas não se turbe o vosso coração, né? Credes em Deus, crede também em mim. E provém da fé. Olha que versículo interessante. Romanos 15:13. Olha como a paz vem da fé. Diz assim, Romanos 15:13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, você só pode sentir a paz em Deus se a tua crença, se a tua fé estiver posta nele. Porque como a gente se sente segura com uma pessoa que você sabe que não pode nos garantir, né? Você vai, não sei, você vai num lugar que você está um pouco apreensivo, então, se você vai com uma pessoa que você acha que aquela pessoa vai te garantir, você fala: "Não, eu vou com aquela pessoa". Mas se você não crê, se você não acredita, você vai ficar insegura, o que será que vai acontecer? Então eu achei esse versículo, essa correlação que o autor fez, muito interessante, porque que deseja que o Deus é Deus mesmo que enche, tá, gente? A gente não precisa ficar preocupado, não. Olha que coisa linda, é Deus que nos dá. Nos enche de todo gozo e paz em crença. Então, é Deus mesmo que produz para que a gente abunde em esperança pela virtude do Espírito Santo. Que coisa linda, né? Que Deus nos abençoe a sua palavra quando ela fala aos nossos corações e a gente sente que é Ele mesmo que está confirmando aquilo no nosso coração, tá? O homem precisa crer em Cristo e nessa confiança deixar-se revestir da paz. É a garantia do equilíbrio, qualquer que seja a circunstância, né? Em Filipenses 4:7, diz aquele versículo que é conhecido dos irmãos e nosso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus, né? Todo entendimento, né? Até aquilo que a gente não entende. Muitas vezes a gente não está entendendo aquilo que está acontecendo, mas o Senhor nos dá paz. Fala, calma, fica tranquila que eu estou nesse negócio, eu tô aqui, né? Então, que a gente possa crer. Tá. Seguindo a nossa lição, as atitudes com o próximo. Aí que a coisa vai ficando um pouquinho pesada, né? Porque
A gente ter comunhão com Deus, é tão bom, é ótimo a gente estar diante do Senhor e conversar com Ele, mas quando a gente tem que conviver, aí que a a gente pula de fase, né, vai para uma fase mais difícil. Então está em Gálatas 5:22, né. As atitudes para com o próximo, longanimidade, benignidade, bondade. Eu fui lendo aqui e fui lendo também no outro lugar que eu pesquisei, e eu vejo que muitas vezes esse fruto parece que é a mesma coisa. Aí eu fiquei pensando por que será, né? Mas é porque eu creio também que isso tem que ser muito reforçado no nosso coração, porque por pouca coisa, por um segundo de desatenção, você sai daquela paz lá que nós vimos, do equilíbrio, e você fala coisas que você não deveria falar, e você faz coisas que você não deveria fazer. Então eu acho que é um pouco proposital, que às vezes parece que benignidade é a mesma coisa que bondade, é a mesma coisa que longanimidade. Às vezes eu fico assim: "Ué, parece que é a mesma coisa", mas eu acredito que a gente precisa reforçar muito, eu, Edneia, né, preciso reforçar muito isso dentro de mim. A primeira atitude é a longanimidade, significa paciência longa, né, grande ânimo, é a atitude de nunca perder a paciência com as pessoas. Olha, isso só pode vir do Senhor, porque em nós mesmos a gente não é longânimo. A nossa paciência é pequena, às vezes o nosso pavio é curto, a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, e não é bem assim que o Senhor deseja de nós, né? Que o fruto que Ele quer desenvolver dentro de nós pelo Espírito Santo não é assim, né? A longanimidade, aqui vem falando que tem gente que acha que é uma virtude ser reativo, né? É aquele bateu, levou. Se pisar no meu calo, vai levar, né? Mas isso não é uma boa. Até nós estamos vendo aí cada vez mais, por uma simples reação que o outro tenha, e às vezes o outro nem tem reação. Nós vemos, né, as coisas que tem acontecido na mídia, né, que aliás que a mídia tem dado visibilidade, as pessoas estão atacando umas às outras. Então, essa paciência longa cada vez mais se faz necessário para com a gente, né? Não perder a paciência, por pouco razoáveis que sejam, nem perder a esperança em relação a elas. Isso porque às vezes a gente fala assim: me irritou, tá bom, não vou responder não, mas também morreu para mim. Já ouviram isso? Morreu, não quero saber, né? Então, essa é da humanidade, irmãos, só que o Senhor tem nos convidado a um caminho diferente. E é uma atitude para com os acontecimentos, de nunca se acomodar diante da derrota e nem perder a fé, por mais obscura que seja a situação, por mais que esteja perplexo ou por mais severa que se torne a correção divina, tá? Nós vamos confirmar isso em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,14. Diz assim: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis o de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos, tá? Então, é uma exortação aqui também para os crentes ali de Tessalônica e para nós também, né?
Então, a longanimidade tem a ver com as coisas que acontecem com você, tanto das outras pessoas para com você, e quanto também muitas vezes conosco. Você sabia que às vezes é mais fácil você ter paciência com as pessoas do que ter com você mesmo? Aí você fala assim: "Ah, eu já pequei tantas vezes, eu já tentei chegar perto de Deus tantas vezes, e eu pequei, eu tive uma derrota". Então aqui fala assim, ó, de nunca se acomodar diante da derrota e nem perder a fé, por mais obscura que seja a situação. Então a gente precisa crer que o Senhor conhece a nossa humanidade. Ele sabe que nós nascemos no pecado, mas a gente não quer ficar lá. Então, ainda que você caia, né, você se levante, tente de novo e se achegue de novo e peça perdão de novo. Então, a longanimidade, tá? A benignidade deve ser uma característica da vida do cristão. Sendo benigno, ele é capaz de perdoar os outros, tendo Deus como seu padrão. O homem que a possui se importa com o próximo. Essa é outra coisa difícil, né? Porque as pessoas fazem as coisas com a gente fala: sabe de uma coisa, vou deixar para lá, não vou querer saber, né? Para mim morreu, para mim está sepultado. Então, ser benigno é ser perdoador. Tá? Em Colossenses 3:12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Longanimidade, tá? Então, a gente precisa revestir. Revestir, que eu entendo, é uma coisa que não está na gente, não. Eu só visto uma roupa que não está em mim. Então, a gente tem que se vestir de novo, né? E é um ciclo. Você vai se vestindo, se revestindo. Então, é um ciclo, né? Então, a gente precisa estar pronto a perdoar. Muitas vezes não é fácil, mas a gente tem que pedir ao Senhor que nos ajude a perdoar. Ainda porque, se você pensar bem, muitas vezes o que você condena nas pessoas, você faz de outra forma, com outras pessoas. Então, se a gente for bem duro, se a gente for daquele jeito que, ah, comigo não faz de novo, às vezes você faz com outra pessoa. Então, a gente também tem que olhar por esse ponto. A bondade é uma virtude que convém aos cristãos, tá? Baseada lá em Romanos 15:14, que nós vamos ler, e é uma essa característica decorre da luz, é deter e determina a qualidade das palavras que proferimos. Além de outras virtudes, requer-se bondade do ministro de Deus, né? Pois ela é capaz de banir a dureza, a aspereza, a amargura, ressaltando a grandiosidade do amor maduro. Então, que a gente tenha palavras boas, né? Também é outra coisa que não é muito fácil. Vamos ver lá em Romanos 15:14, que diz assim: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheio de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Tá? Então, quando a gente tem bondade, a gente tem condições de até exortar, né? Falar com carinho com os outros. Tá? Então, a capacidade de perdoar. Muitas vezes a gente não está em nós, então a gente tem que pedir: Senhor, me ajuda a perdoar fulano. Fulano me ofendeu, estou chateada. Trabalha no meu coração. E você sabe, o Espírito Santo vai trabalhando dia a dia, dia a dia, dia a dia. E chega num dia que você menos espera, aí Deus te presenteia com a bênção que você queria, né? Ou com o reatar daquela relação, né? Aconteceu uma situação comigo que eu dei uma caixinha de som, que é o meu xodó, e para uma pessoa consertar. E a pessoa, além de não consertar,
não me respondia no WhatsApp, dizia que vinha e não vinha. Isso desde junho. Irmãos, não queria perdoar ele não, sabe. Não o destratei em nenhum momento, mas eu fiquei assim: "Como pode uma pessoa fazer isso? Isso não é justo, isso", enfim, né. Então eu fui pedindo a Deus, falei: "Senhor, eu perdi e eu não posso nem brigar com isso que vai ser pior. Então me ajuda a perdoar, me ajuda a perdoar, vai chegar Black Friday, quem sabe eu consigo comprar outra", e fui colocando. Não foi fácil não, tá, desde junho que eu estou pedindo a Caixa, estamos em novembro, né. E quando isso saiu do meu coração, quando eu já estava assim, perdia, perdoado, né, não vou entrar nessa peleja, Deus vai me dar outra, enfim. Quando eu abri meu coração, de uma hora para outra, a caixa foi entregue. Não foi entregue na minha casa, foi entregue na vizinha, mas foi entregue, né. E eu levei para o concerto, escangalhada, tá, foi entregue escangalhada, que também outro motivo de perdoar, né, não era tão fácil. Então, eu levei na autorizada, a menina consertou na mesma hora e toda vez que eu escuto, eu boto ela para funcionar, eu falo: "Ah, glorificado seja o teu nome, como é bom, Senhor, ser teu, como é bom". Muitas vezes parece que a gente está perdendo, né, mas o Senhor é que peleja por nós, tá. Então, a benignidade está aí. A sim, eu estava falando da bondade, né, a gente já estava na bondade. Como eu falei, elas se misturam, né, elas são irmãzinhas, então às vezes a gente está falando de uma, pensa que está falando de outra, tá. Eh, sim, a gente estava falando da bondade. Agora a atitude para consigo mesmo, tá, que tem a ver conosco, é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, tá. O domínio próprio é a cereja do bolo, acho que por isso que ele vem por último, porque, na minha opinião, o domínio próprio é aquele que a gente precisa pedir muito ao Senhor a misericórdia, né. Fidelidade, olhando lá no dicionário, a qualidade daquele que é fiel, que é leal, e aquele que tem zelo e que tem respeito por alguém, né. É a virtude de uma pessoa que é totalmente confiável. Pessoas eh, pessoas cujas palavras a gente pode aceitar, né. Jesus falou ali, repreendeu os fariseus, porque apesar deles guardarem a lei, eles não eram pessoas confiáveis. E nós precisamos ser, porque nós servimos a um Deus justo, nós servimos ao Senhor Deus, nós servimos, eh, o evangelho não é uma brincadeira, então nós não podemos, as pessoas precisam confiar em nós, não porque a gente é alguma coisa não, irmão, mas porque nós, descendemos, nós temos o Espírito Santo. Então, eh, a atitude para consigo mesmo, porque por que que eu entendo que a fidelidade está sendo colocada aqui, uma atitude comigo mesmo? Porque eu posso enganar muita gente, eu posso me fazer de bom, eu posso, né, tal, fazer alguma coisa, ajudar as pessoas, mas por dentro o meu coração está em linha com aquilo que eu estou falando, que eu estou fazendo, né? Então, a fidelidade é muito importante, que nós sejamos fiéis, fiéis para conosco e fiéis, principalmente, né, fiéis para com Deus. Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar alguma coisa da fidelidade. Sim, continuando. A mansidão refere-se ao sentimento contrário a um espírito de briga. Os cristãos devem aprender a não ser altercadores, mas darem prova de toda a cortesia. Quando temos mansidão, tratamos os homens com cortesia. Somos capazes de repreender sem rancor, debater sem
intolerância, enfrentar a verdade sem ressentimento, irar-nos sem pecar e ser humildes sem ser fracos. Eu estava conversando com o meu sogro, hoje ainda, e ele estava me contando uma situação que aconteceu com ele, em que ele chegou na farmácia para ser atendido e a pessoa do balcão, ao invés de dizer: "Pois não, o que o senhor deseja", falou de uma maneira grosseira: "O que é?", né. E ele primeiro tomou aquele susto, né, mas ele respondeu com toda a mansidão, com toda a educação, e aquela pessoa ficou muito constrangida do jeito que ela se referiu a ele e do jeito que ele tratou. Inclusive os colegas, um ficou olhando um para o outro, olhando para ela. Então, irmãos, é um sentimento contrário a um espírito de briga, e realmente nos nossos dias está muito difícil, porque parece que tudo é feito para a gente brigar, tudo está na nossa mão para a gente brigar, e nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê essa mansidão, tá? O homem manso goza o favor de Deus. O domínio próprio. O domínio próprio significa temperança, autocontrole e moderação. É a maior conquista que se pode ter sobre os desejos. Então, eu falei que ele é a cereja do bolo, né? Porque o domínio próprio, eu achei muito, muito legal o que foi colocado ali na lição, aqui na lição. O cristão maduro resiste, desculpa, à oposição do mundo do lado de fora e à sedução da carne dentro de si mesmo, porque o domínio próprio, ele não é só em relação ao que está do lado de fora, ao que você tem que resistir, mas muitas vezes pecados que só nós sabemos que nós precisamos vencer, que a gente precisa colocar diante do Senhor, então ele precisa estar dentro de nós. Achei muito interessante isso, né. E outra coisa interessante do domínio próprio, que não é de uma vez só, né, é uma coisa que leva tempo, é um hábito, sabe. Nós vamos trabalhando com isso, trabalhando, trabalhando, até que isso se torne entre na nossa normalidade, tá bom? Para produzir o fruto do Espírito, tá vendo como o vício vem? Eh, em suas outras partes, necessitamos estar sujeitos ao Espírito, muito mais em relação a essa, né, do domínio próprio. Subjugar os desejos por nós mesmos é tarefa dificílima. Nossos impulsos e a nossa impetuosidade nos tornam pessoas descontroladas e indisciplinadas. Ter domínio próprio é deixar a vontade de ser controlada pelo Espírito Santo. Eu estava conversando com outra pessoa também, e que ele estava falando que hoje a modernidade, as pessoas estão regidas pelo "eu quero". Então, né, a mulher, dentro do relacionamento com seu esposo: "Ah, eu faço o que eu quero", né. Então, na minha vida, eu faço o que eu quero. Então esse "eu quero", os filhos em casa, muitas vezes não querem obedecer o pai e a mãe, não, porque eu quero fazer o que eu quero. Então, o domínio próprio faz com que esse "eu quero" caia para os pés do Senhor, porque muitas vezes o que a gente quer não está em linha com aquilo que Deus deseja para nós. Então a gente precisa pedir ao Senhor, a gente precisa perseguir, a gente precisa estar diante dele para que o Senhor nos ajude a ter domínio próprio, tá bom? Então, vamos até aí hoje. Assim, só terminando aí, Paulo conclui que
essa lista de virtudes espirituais com essa frase: contra essas coisas não há lei. Então, não existe lei contra o exercício dessas virtudes. Elas são o verdadeiro cumprimento da lei de Deus. E voltando aqui para a Bíblia Viva, né, como diz aqui, um instantinho que eu vou achar. Aqui não há conflito algum com as leis judaicas, né? Na Bíblia Viva falando. Então, não há ninguém que vai dizer que você esteja errado se você pedir ao Senhor e colocar em prática o desenvolvimento dessas 9 atitudes que o Senhor mesmo nos deu. A gente precisa desenvolver, está em nós, dada pelo Espírito Santo, porque nós recebemos o Espírito Santo quando recebemos a Jesus como nosso Salvador. Cabe a nós estar atento, prestar atenção, pedir a Deus misericórdia, tomar conta da nossa humanidade, porque ela, a cada momento ela quer sentar na cadeira da nossa vida e não quer deixar que o Espírito Santo chegue. Sempre. Que Deus nos abençoe. Eu desejo um ótimo dia para os irmãos, que estejamos sempre aos pés do Senhor, com as lutas que estamos tendo e com as vitórias que o Senhor tem nos dado. E no próximo domingo estaremos aqui com a segunda parte dessa lição. Um bom dia a todos.